Ler a palavra do Senhor. Primeiro Samuel, capítulo 3. Samuel, capítulo 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E o moceiro Samuel servia ao Senhor perante ali. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ali deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca da aliança. Amém? Amém. Nesse texto são 3 versículos apenas, porque essa palavra geralmente, quando vai ser listada, se ministra em cima da história de Samuel, do seu chamado, o Senhor falando com Samuel, chamando Samuel. Samuel, ele não conhecia ainda o Senhor nessa época, justamente por isso, porque Deus não se revelava nessa época como se revelou no passado, como se revelou de várias formas a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José, a tantos outros homens de Deus. Samuel ainda não tinha tido uma experiência com o Senhor, e ali já fazia tempo que não tinha mais uma experiência com a presença de Deus em sua vida. Então, o que chama a atenção aqui neste texto que nós acabamos de ler, 1 Samuel 3, de 1 a 3, o versículo 3 que diz assim: estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Nós vamos falar um pouco hoje sobre essa arca de Deus. A arca do Senhor, ou também chamada de a arca da aliança do Senhor, a arca da presença de Deus. Era uma arca de madeira, de acácia, que quando o povo de Israel saiu do Egito, que havia sido escravo, Moisés como seu líder, Deus chama Moisés, chama 2 artífices, e manda construir o tabernáculo, manda construir os utensílios para o tabernáculo, e manda construir também a arca da aliança, que era um dos utensílios do tabernáculo. Então era realmente uma arca de madeira, um baú, e ela foi toda forrada, vamos dizer assim, folheada a ouro, né? Ela foi revestida de ouro, e em cima dessa arca, em cima desse baú, havia uma tampa que esses artífices trabalharam com a sabedoria dada por Deus, e eles fizeram 2 anjos, 2 querubins em cima dessa arca. Os irmãos devem perceber essa arca. E esses querubins apontavam as suas asas um em frente ao outro, como um sinal de reverência dentro de Deus, de santidade dentro de Deus e de proteção também. E essa tampa dessa arca se chama propiciatório, a tampa do propiciatório, ou o próprio propiciatório. Essa palavra propiciatório vem da expressão ser propício, né? Propiciatório é ser propício a alguém, ou seja, ter misericórdia de alguém, ter compaixão de alguém, usar de graça para alguém. A gente lembra daquele texto onde está o publicano e o fariseu, e eles vão fazer as suas orações, e o publicano, ele diz para Deus assim:
ser propício a mim, pecador. Ele está pedindo para Deus ser propício a ele, que era o pecador. E por que ele está usando essa palavra propício? Fazendo justamente alusão, referência ao propiciatório, porque Deus, ele é propício a todos nós. Deus, ele é propício a ser perdoador, a ser misericordioso por causa dos nossos pecados. Então essa tampa, esse propiciatório significava isso. A presença de Deus estava ali, era simbolizando que a presença de Deus estava naquela arca. E Deus, ele manda construir essa arca, colocando suas argolas do lado, colocando umas varas, e a ordem de Deus era para os levitas levarem e conduzirem essa arca nos seus ombros. E aí, a gente sabe da história, mas nós vamos entrar agora no mérito de outros contextos da Bíblia sobre a arca, mas vamos sim falar sobre o simbolismo dessa arca, da presença de Deus. Essa arca, ela continha o cordão de Arão, porque eu fui falando muito do cajado no estudo que a gente fez sexta-feira. Ela continha o cordão de Arão, ela continha as tábuas da lei, né? As escrituras estão ali, os 10 mandamentos, e ela continha um vaso de ouro com o maná da época em que os hebreus, eles passaram no deserto, que o Senhor mandou o pão do céu. Então estava ali dentro daquela arca esses objetos. Sim, cada um tem o seu simbolismo. E essa arca, aleluia, ela vem aqui mostrar para nós o quanto significava para os hebreus estar em posse dessa arca, porque ali simbolizava a presença do Senhor. O Senhor, ele mesmo disse isso para os hebreus, que quando eles construíssem, eles conduzissem, porque era a sua presença ali no meio do povo, de forma material, vamos dizer assim. E neste momento a arca estava ainda com o povo de Israel. Só que logo depois desse evento aqui, o povo de Israel vai guerrear contra os filisteus, e os filisteus eles matam mais de 30 mil homens de Israel e levam a arca da aliança consigo, porque ela era toda revestida de ouro. E os filisteus levaram essa arca da aliança e colocaram lá no seu templo pagão. E a palavra de Deus vai dizer que no período que a arca passa em posse dos filisteus, houve vários tipos de pragas no arraial deles. Alguns morriam, outros ficavam com hemorroidas e outras chagas, porque a palavra, a arca de Deus, a arca da aliança, a presença de Deus estava no local indevido. Primeiro que a gente tem que entender que isso é um simbolismo, porém, a gente trazendo para os dias atuais, a gente precisa entender o seguinte: ninguém vai conduzir Deus. Deus é que vai até os lugares, vai até onde Ele quer. Ninguém pode dominar Deus. Deus, ele é claro quando Ele mesmo diz que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O homem não tem como prender Deus dentro de algum templo. E aí, essa arca foi levada para um local onde Deus não era bem-vindo naquele local. Não era problema de Deus estar ali, porque Deus, a gente sabe que Ele tinha o seu povo escolhido, que era o povo de Israel. Deus não tinha parte com os filisteus, e nessa guerra o próprio Deus permite que Israel perdesse, porque Israel estava em desobediência. Os filhos de Eli, nessa época, o sacerdote Eli, desobedeciam ao Senhor, praticavam todo tipo de pecado, e ali ele não repreendia os seus filhos, ele deixava as coisas acontecerem, e não era um sacerdote fiel ao Senhor, honesto ao Senhor, mas está surgindo agora um sacerdote, um profeta chamado Samuel.
Deus vai falar com Samuel. Nessa noite aqui, nessa madrugada, nesse momento, aonde a arca da aliança ainda estava no templo, Deus vai falar com Samuel. Mas, um pouco mais adiante, a gente vê que, quando a arca da aliança é levada, os filhos de Eli são mortos. Quando a notícia vem até ali, para dizer que a arca foi levada, ou melhor, para dizer que seus filhos estavam mortos, a pergunta que ele faz é: e a arca da aliança? Quer dizer, ele demonstra que a preocupação dele não foi nem com os filhos, a preocupação dele não foi nem com o exército de Israel, a preocupação dele foi com a arca da aliança que havia sido levada. Mais na frente, os filisteus tentam dar um jeito de devolver essa arca da aliança. Também a gente vê Davi indo buscar a arca da aliança, guerreia, toma a arca da aliança, leva para a casa de Obed-edom. Eu estou resumindo aqui o texto. E lá nessa casa deste homem, passa 3 meses a arca da aliança lá, e são 3 meses de prosperidade, onde a arca está no lugar certo, na casa de onde Deus é bem-vindo, ali há prosperidade. Com os filisteus houve uma unção, com Obed-edom houve prosperidade e multiplicação, houve bênção, houveram bênçãos, aleluia. E o que essa arca simboliza para os hebreus, para o povo de Israel e hoje para nós? O que essa arca simboliza? É a presença do Senhor, é a presença de Deus. Davi foi chamado para reinar, ele estava reinando em Hebron, e ele foi chamado para reinar em Israel. E ele perguntou: onde está a arca da aliança? Onde está a presença de Deus? Eu só vou reinar em Israel se a arca estiver lá. Ou seja, em outras palavras, se a presença de Deus for comigo, se Deus estiver lá. Porque aonde Deus não está, não nos cabe. Apesar da gente saber que isso é uma figura de linguagem, onde Deus não está, porque Deus está em todos os lugares, até no Hades ele está, até no céu ele está, né? Mas, no sentido de que, aonde Deus rejeita querer abençoar, querer agir, a gente não deve estar lá. Lugares onde nós, como cristãos, não devemos estar com comunhão, participando. É lugares onde não vai fazer bem. Até se a presença de Deus chegar lá, se é um lugar onde há maldição, então vai haver a maldição naquele lugar. Porque Deus não vai agir positivamente. Se não é aonde Deus deveria estar, Ele não vai agir positivamente. O lugar onde Deus é bem-vindo é no nosso lar, na nossa casa, é onde a gente chama por Ele, aleluia, é onde Ele age, né? Tem um hino que diz, né? Minha casa será casa de bênção, né? Então, a nossa casa é um lugar onde nós devemos dizer para o Senhor: vem, entra, o Senhor é bem-vindo aqui. Eu preciso da tua presença, e não é uma casa onde há contenda, onde há discórdia, onde há brigas, onde se chama todo tipo de palavrão, onde se chama, até se invoca por Satanás. Aí não. A presença de Deus, onde há a presença de Deus, é Deus que há alegria. Onde está a presença do Senhor, há prosperidade. Onde está a presença do Senhor, há cura. Onde está a presença do Senhor, há libertação. Mas veja que depende do lugar. O lugar onde Deus quer agir. E quando nós vemos Deus agir na nossa casa, podemos acreditar o quê? Que somos bem-aventurados, porque temos o Senhor no nosso lar. Quando nós vemos a bênção do Senhor sobre os nossos filhos, quando nós vemos a bênção do Senhor sobre a nossa vida, aí nós entendemos que ali Deus está sendo bem-vindo. Nós entendemos que a presença do Senhor está fazendo prosperar ao invés de amaldiçoar.
Aleluia. E a presença de Deus sempre foi e sempre será algo imprescindível para a vida do cristão, para a vida daqueles que servem a Deus. Davi, ele diz no Salmo 91: não me retires da tua presença. Ou seja, não é Deus se retirar, é Deus retirar ele. Ele diz: não me retires da tua presença. Ele queria estar na presença do Senhor, porque é muito triste o homem ao qual o Senhor diz assim: apartai-vos de mim. É Deus que dá, porque quem tem que sair é o homem. Deus, quando não quer estar junto de alguém, é Deus que tira o que tem que sair. Os incomodados que se mudem, né? Como se diz o ditado do adágio popular. Mas nós, num culto como este, nós chamamos por Ele, nós invocamos o nome do Senhor. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Quando nós buscamos a presença de Deus, queremos, desejamos a presença de Deus, nós chamamos por Ele, é porque nós sabemos da importância que tem sentir a presença de Deus. Triste é quando não se sente a presença de Deus. E ali, estava aqui nesse período, sem sentir a presença de Deus. Samuel estava ali sendo tratado, sendo educado, né? Porque a gente sabe da história de Ana, que era estéril, e prometeu dar um menino para o Senhor. E ele estava lá na casa do sacerdote, estava crescendo, mas só que veja que Deus não estava mais operando ali na vida dos sacerdotes. Era aquele culto que era feito só o ritual, era aquela rotina, né, dos sacerdotes de fazer todo o procedimento do culto, o incensário, os sacrifícios, mas Deus não se manifestava. Ou seja, algo estava faltando. É triste quando se tem um culto onde Deus não manifesta o seu poder no meio do seu povo. Não é quando a gente sente a presença de Deus, quando a gente percebe que o Senhor está no culto, quando a gente se emociona no louvor, quando a gente sente algo diferente, quando a gente sente o toque do Espírito durante o louvor, durante a mensagem, quando a gente vem verdadeiramente preparado para cultuar, quando a gente vem em honestidade, ali não estava mais servindo a Deus com honestidade, com coração sincero. Veja que o próprio Davi diz: sacrifícios e holocaustos não queres, mas tu queres um coração contrito e compungido, porque um coração contrito e compungido tu não rejeitas. O que Deus quer é o coração. Então, quando você vai a um culto para cultuar a Deus, que você se doa, né? A palavra de hoje eu já conhecia. Não, você está vindo cultuar o Senhor, a palavra você até conhecida, mas quando você presta atenção e recebe aquela mensagem, aí você está cultuando o Senhor, você vai sentir algo diferente. Você vai sentir a presença de Deus, você vai dizer: rapaz, o culto foi uma bênção. Aí a pessoa que é carnal vai dizer: uma bênção. Ele falou de novo sobre Pedro andando sobre as águas. Quando o pastor prega, o diácono prega, o diácono prega, o presbítero. O presbítero é no seu coração. Rapaz, parece só ter essa pregação de Pedro andando sobre as águas, de Jesus está no barco. Tem gente que pensa assim: rapaz, essa pregação foi, faz uns 15 dias só que foi pregada. Está pregando de novo sobre a minha cananeira. Se a gente vai pregar sobre o quê? Se a Bíblia está aqui, o que foi escrito, a gente tem que se alimentar dela, tem muita coisa. Não é que a Bíblia se renova a cada manhã, não, porque às vezes as pessoas confundem as coisas e dizem assim: a palavra de Deus se renova a cada manhã. Aí tem gente que diz assim: não é que a palavra de Deus se renova a cada manhã, a palavra de Deus nos renova a cada manhã. Também está batendo com o que diz a Bíblia, mas são as misericórdias dele que se renovam a cada manhã na nossa vida. Mas o texto que nós lemos, se outra pessoa for pregar terça-feira aqui no Círculo de Oração esse mesmo texto, vai falar de outra forma, Deus vai usar de outra forma.
detalhes, vai falar com outras pessoas de outro jeito, porque Deus ele trabalha assim. E a gente precisa aprender que a palavra do Senhor é infalível. E quando nós vamos, a gente pode ler, reler, né? Eu já li 3 vezes e meia praticamente. Porque às vezes eu leio no barco, mas eu estou terminando quase a 4ª vez que eu estou lendo a Bíblia. E hoje eu estava lendo e me lembrando que quando eu comecei a ler a Bíblia, se eu vou ler ela toda, eu ler em ano, eu fiquei fazendo aquele programazinho, marcando um xizinho lá atrás. E eu comecei a entender algumas coisas, a descobrir algumas coisas, e é tão bom quando você não tinha aquele conhecimento da causa, quando você começa a descobrir, você fala, que coisa maravilhosa. Aí você fica doido para repassar isso aí. Aí eu terminei de ler a primeira vez, aí voltei para ler de novo, e aí já vai melhorando, porque a visão abre. Mas assim, a gente não pode se cansar de ler essa palavra. A Bíblia diz para a gente meditar nela, meditar, não é só ler, não, meditar, de dia e de noite. Mas a palavra do samaritano, que palavra, samaritano. Direto a gente vê, quando não vê na igreja, vê numa pregação, vê numa mensagem, é porque ele está tendo a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. É porque a presença de Deus já se foi há muito tempo. Aqui eles estavam, antes que a luz do tempo se apagasse, Samuel ia se lembrar, antes que a luz do tempo se apagasse, onde estava a arca da aliança. Veja, a pessoa tem que buscar antes que aquela chama se apague dentro de si. Buscar a presença de Deus, ter desejo de sentir a presença de Deus, e se derramar a presença de Deus com um hino, ouvir aquele hino, meditar na letra, não ouvir por ouvir, cantar por cantar, mas meditar naquela letra. O que é que esse hino quer dizer? Né? Às vezes a gente escuta pela primeira vez, depois a gente começa a escutar, depois a gente ouve outra pessoa cantando, e vê, rapaz, que hino maravilhoso, né? É tão bom a gente poder, aleluia, louvar o Senhor e sentir aquela alegria por estar louvando o seu nome. Como o pastor falou aqui ontem, que quando nós louvamos nossos louvores, não só as orações, mas os louvores, eles sobem uma aroma suave, né? A gente fala muitas vezes isso aqui, uma aroma suave, e entram nas narinas de Deus e enche Deus, quando aquele louvor é sincero. Quando é aquele louvor do coração, quando você está louvando, prestando atenção no que você está falando e dizendo que verdadeiramente é aquilo. Aleluia. Davi diz: não me retires da tua presença. Ele tinha medo que Deus o tirasse da presença dele. Em outras palavras, colocasse ele para fora. Desaparece. Que algo terrível é Deus não falar mais com o homem. É o não poder mais ouvir a voz de Deus, ter acessibilidade, né? Hoje pela manhã, de madrugada, eu e o Pedro foi orar por uma causa, e logo depois houve uma resposta. Aleluia! Depois houve uma resposta. Mas Deus às vezes demora mesmo, pode ser. Mas a gente tem que entender, aleluia, que Deus, a gente ora, e quando Deus ele tem algo para responder, se a gente está orando naquele propósito, a gente não pode, se a gente for esperar de Deus, Deus vai responder daqui a um mês, a gente vai esquecer que orou pedindo, a gente vai esquecer que orou pedindo aquilo ali, e às vezes são coisas que você está orando, claro que a resposta você está esperando para amanhã, Deus vai dar um não ao Senhor, e Deus vai fazer silêncio, daqui a um mês, aí já se passou o evento, Deus falou e você nem percebeu, não estou esperando ainda Deus falar. Gideão orou, porque o Senhor foi lá falar com ele foi naquela prova lá, né, do algodão. Ele orou, Deus respondeu no outro dia. Aí ele orou para fazer a forma inversa, Deus respondeu no outro dia. Porque ele precisava, ele queria ter uma resposta de Deus se era para ele ou não. Aí Davi dizia para Deus assim, estava indo para a guerra. Aí dizia
dizia para o Senhor assim: o Senhor vai comigo. Aí imagina, a guerra vai começar. É para eu entrar nessa guerra? Aí, não, vou ficar esperando. Aí, não, daqui que Deus for responder, daqui a um mês, 2 meses, a guerra terminou e ele ficou aí esperando a resposta de Deus. E Deus já tinha respondido. E Deus já tinha respondido. Deus já responde no silêncio e responde. Deus responde se ele quiser, é verdade. Mas você tem que acreditar que quando você estiver fazendo oração, Deus vai lhe dar uma resposta. Aleluia. Deus vai lhe dar uma resposta. Você não está apresentando a Ele, Ele não quer que você peça a Ele. Isso vai estimular mais e mais você confiar, aleluia, e perguntar a Ele. Porque tem gente que às vezes não consegue discernir a resposta de Deus, aí não quer nem mais esperar, porque ele está perguntando, mas eu não escuto direito, eu não consigo entender. Aí eu vou lá e tomo a decisão. Mas quando você tem a presença de Deus na sua vida, o Senhor é íntimo da gente. Aí Davi perguntava: o Senhor vai comigo? E o Senhor dizia: eu vou contigo. Vai. E uma vez que Davi perguntou: o Senhor vai comigo? Ele disse: não, não vou. Recua. Faz o seguinte: espera um pouco. Vai por trás. Quando você vê as árvores se balançando, a copa das árvores se balançando, aí você vai em guerreiro, você vai por trás e vai atacá-los. Então Deus fala. É a comunhão com Deus, é a presença de Deus na minha vida e na sua vida. Aí a preocupação dele era essa. E Saul é um outro exemplo da Bíblia de que perdeu a presença de Deus. Perdeu a comunhão com Deus. Teve um momento na vida de Saul que ele vai consultar uma necromante, porque Deus não falava mais com ele. Nem pelos profetas. Samuel tinha morrido. Aí Saul diz: Samuel morreu, Deus não fala mais comigo, então eu vou procurar um necromante. E ele sabia que era pecado, que era errado ele consultar necromante, porque o próprio Samuel já havia dito que não consultasse necromante, mas ele vai consultar. Aí a Bíblia diz que Samuel subiu, o espírito de Samuel subiu. Aí veja os detalhes que nos dá a informação precisa de que aquela não era Samuel, que era um espírito do mal, era um demônio. E uma vez uma irmã nossa perguntou: ô pastor, olha só, a Bíblia às vezes deixa a gente meio confuso. Que foi? Porque não é errado consultar os mortos, não são claros. Aí ela disse: mas só na Bíblia mostra dizendo que Samuel, porque a Bíblia diz assim, que Samuel, aí diz que foi Samuel que subiu e falou na boca da necromante. Ela falou: olha para aqui. Aí eu disse: calma, vamos prestar atenção no texto. Está dizendo aqui que Samuel subiu. Se Samuel estivesse no céu, ele descia, ele não subia. Ele estava vindo de baixo, alguma coisa estava errada. Samuel estava dando a voltinha lá para o inferno e depois subiu pela falta de terra da mulher. Já tem um ponto aí que a gente já identificou: não era Samuel. Mas a Bíblia, quem escreveu, né, o texto de Samuel, esse texto sagrado, não se preocupou com isso, porque acredita, né, que a pessoa que vai ler vai ter esse discernimento do Espírito. E Deus, ele já faz isso aí propositalmente. Porque é tanta gente que duvida dessa palavra de Deus por causa de alguns detalhes. Aí duvida. Mas quando a gente tem a presença de Deus, a gente descansa. Não tem nada errado. Não tem nada de errado. Aí a necromante vai depois e diz assim para Saul: olha, tu vai guerrear, mas tu e teus filhos vão morrer amanhã. Aí passa não sei quantos dias e eles não morrem. Vão morrer depois de aproximadamente 15 dias. Ela diz também que vão matar Saul, mas a Bíblia mostra Saul tirando a sua própria vida. Então são vários detalhes. E outra, Samuel prega contra a necromancia. Ele diz que é errado. Ele fala no texto aqui que é errado. Como é que ele mesmo vai fazer? Vai se passar por um negócio desse? Oxe, mudou agora, foi. Ele falava contra e agora ele mesmo vai baixar o espírito da mulher. Então aí são coisas que a gente percebe. Como é que a gente percebe?
quando a gente tem o Espírito Santo, aleluia, nos orientando, que a Bíblia diz que o Espírito de Deus é o nosso guia. Nós, todos os que são filhos de Deus, são guiados pelo seu Espírito. Então, quando nós temos a presença de Deus, pode quem quiser chegar e dizer: olha, me responda o que é isso aqui. Aí vem questionar, aí você escala. Aí você já vai ali com o Espírito Santo: vem cá aqui, estão querendo aqui combater. E aí o Espírito Santo vai te dar sabedoria para defender a sua fé em Cristo. Então Saul perdeu a presença de Deus. Saul não tinha mais contato com Deus. Deus não falava mais nada através de profeta, nem diretamente com ele. E a gente vê o quanto é importante sentir a presença do Senhor. A ponto de dizer que até a tristeza salta da alegria com a presença de Deus. Aonde há a presença de Deus, há esperança. Onde há a presença de Deus, há amor. Vejam que mesmo aquela multidão sendo interesseira para com Cristo, mas eles ouviam a Jesus e se encantavam com a doutrina dele e queriam estar junto dele. Tanto é que quando ele entrava no barco, pegavam outros barcos para seguir o barco que ele estava, para ir atrás dele, para ser curado era, mas também para ouvir a palavra, porque a palavra que saía da boca dele transmitia graça. Aleluia. A palavra que saía da boca dele transmitia fé, trazia cura, trazia libertação. Ele só começava a falar de uma forma mansa e suave. Estar junto com Cristo era algo maravilhoso. Os discípulos sabiam tanto da importância de estar com ele, que interesseiros ou não, mas quando chegaram para ele, perguntaram: olha, permite-nos que possamos nos assentar uma à tua direita e uma à tua esquerda. Era interesse, era, mas é porque queria estar do lado dele. Era bom estar do lado do Senhor. E quantas vezes a gente tem essa oportunidade de estar o tempo todo do lado dele, mas às vezes a gente busca outros interesses. Porque a gente fala: bom é estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A gente costuma dizer isso, mas às vezes a gente não bota em prática isso. Às vezes a gente não bota em prática isso na nossa própria casa. Acordamos, já vamos lá tomar um banho, escovar os dentes, tomar um café da manhã, e o tempo vai passando e faz uma coisa, faz outra, vai trabalhar, ou trabalha em casa, vai passando o dia, e quando vai lembrar de escutar um louvor, já está de tarde. Às vezes vai dormir, mas está tão cansado que não ora. Está perdendo a essência da presença de Deus na vida. Às vezes a gente está se distanciando de Deus, né? Propositalmente. Chega momentos que a gente fica cru. A gente liga o automático e vai no automático, vai para a igreja, aí não sente mais aquele prazer, aí esquece daquele salmo, que salmo belíssimo, se não me engano é o 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece, ou seja, quase morre pelos teus atos. Em pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu, os teus altares, Rei meu e Deus meu. Davi disse: vale um dia dos teus atos, vale mais do que 1000 na tenda da iniquidade, ou seja, na minha própria casa, no meu castelo, no meu conforto, um dia só na frente da casa do Senhor, no terraço da casa do Senhor, um dia vale muito mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Que maravilha quando a gente para observar que nós temos tudo isso e muitas vezes não aproveitamos, que é a presença de Deus na nossa vida. Ele nos chama de amigo, nós queremos ser amigos dele, mas o amigo quer estar junto o tempo todo.
vezes a gente não trata ele como um pouquinho verdadeiro. Ler a palavra, meditar a palavra, fazer o bem, fazer as coisas humanas, escutar louvores, nos alegrarmos na vida, casa dele, não vir com aquela má vontade, poder nos doar, ter alegria de fazer qualquer coisa na casa do Senhor, o mínimo de coisa na casa do Senhor. O mínimo que você puder fazer é ter o papel lá no chão, lá na frente, você pegar. Quando você pega, não pega para pegar, para você segura aquele papel, dar um lixeiro. Aquilo já vai te fazer bem, porque você quer cuidar de alguma forma. Mas Deus não me deu tempo feito com os humanos, sim, mas esse lugar é um lugar onde nós cultuamos ao Senhor, é como um oráculo. Um lugar onde nós nos reunimos para juntos, como igreja, estarmos adorando a Ele. É um lugar onde cada um aqui tem suas casas, suas famílias, mas quando nos juntamos, é uma alegria como ontem. Que culto abençoado ontem. Recebemos aqui a igreja visitando, algumas pessoas nos visitando. Deus operou maravilhosamente. Todo mundo saiu alegre, ainda teve um momento no final. Deus gosta disso, Deus gosta dessa comunhão, do partir do pão, do bolo, do refrigerante, da Coca-Cola gelada. A irmã derrubou a Coca-Cola ali, tentando dizer, não, a irmã falou, não deixa comigo, obrigado, porque já cobriu ali o negócio que ela derrubou, o pastor também derrubou, porque Deus está perdendo, ele vai levar aqui. Mas isso é que é a alegria de estar juntos. Alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor, comunhão é isso. A irmandade é isso. É a gente poder se unir, saber o que o irmão está precisando, a irmã está precisando, dividir isso uns com os outros. Às vezes não dá para a gente estar o tempo todo na casa dos irmãos, nem é bom estar, frequente na casa dos irmãos. Mas se tem esse ambiente aqui, que a gente pode se reunir para conviver, isso é bom. Aleluia. Jesus gosta disso. E aonde ele ia, o povo queria estar junto dele. O povo queria estar com ele. Aleluia. Porque é bom estar na presença de Deus. Porque é bom sentir a presença de Deus. Se nós perdermos essa essência da presença, ai de nós. Ai de nós. Imagina você orar, aquela oração vazia. Você não vai ter nem fé para isso. Não vai receber. É você ver, perceber, imagina. Você tem um pai, e você tem seu irmão, sua irmã, e você vai pedir alguma coisa ao seu pai e sua mãe assim: sai daqui. Saia. Vai chamar o outro. É mais ou menos isso. Perder a comunhão, perder a presença, você não poder mais estar na presença do seu pai. Por isso que Davi disse: não me retires da tua presença. Ele disse: não tire sua presença de mim. Ele disse: não me retire, não me expulse, não retires de mim o teu espírito, mas da presença de Deus, não me retire da tua presença. A presença de Deus é bendita, aleluia. A presença de Deus é maravilhosa. Se Ele não estiver aqui, tudo não adianta. Se Ele não vier, se Ele não estiver aqui usando o ministério do louvor, como esse culto vai fluir? Como a mensagem vai fluir? Se o sacerdote não estiver buscando verdadeiramente o Senhor, se os irmãos, se os levitas não tiverem um coração sincero diante do Senhor, porque vai ficando no automático, vai se distanciando dele. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Já teve momentos na minha vida de frieza espiritual. E pense num negócio terrível. É
você perceber que está havendo aquela barreira, aquela separação. Você está sumindo da foto, feito aquele filme de Volta no Futuro. Você está sumindo da foto. Você está sumindo da presença de Deus. Você está esperando Deus fazer alguma coisa até repreender você. Porque se Ele repreender você, é porque você tem parte com Ele, você é filho dele. O pai é filho que ama. E você às vezes não ouve nem a repreensão de Deus. Aí você começa a ficar desesperado. Porque está perdendo a essência. Está perdendo a presença de Deus. E aí certa vez eu estava nesse alto mar, sem buscar, sem consagrar. E aí eu gritei pelo Senhor. Aleluia. O Senhor deu aquele puxão de orelha, graças a Deus. Deu aquele puxão de orelha, deu aquele sacode, aleluia, e me mostrou que Ele é Deus da minha vida. Como Ele é Deus da tua vida também. Ele sabe da nossa fraqueza. Ele sabe de tudo que nós temos feito, pecado, mas Ele sabe também, aleluia, porque Ele esquadrinha o coração. Ele sabe também que no teu coração há um desejo, aleluia, de adorar. Aleluia. Ele te dá um arrependimento para você chegar a Ele, para você se aproximar dele, aleluia, e você sentir a falta, aleluia, da presença dele com Davi. Nesse Salmo 51, Davi, ele estava afastado de Deus por conta do pecado dele. O Senhor tinha dito: olha, os meus ouvidos não estão tapados, mas são os teus pecados, os vossos pecados, que faz separação entre mim e vós. É o pecado de vocês, é o nosso pecado, é o meu pecado, que está fazendo a separação entre Deus e Davi. O Senhor falou isso para Davi. O Senhor falou isso para o seu povo. Olha, o teu pecado está fazendo separação. Então Davi, apesar de pecador, e foi um pecado terrível, mas mesmo assim a misericórdia do Senhor. Porque Davi ele se rende aos pés do Senhor dizendo assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo as tuas misericórdias. Ele vai pelas misericórdias do Senhor, porque são as suas misericórdias que é a causa de não sermos consumidos. Só não somos consumidos por causa da misericórdia dele. Então, sabendo disso, vamos buscar a presença desse Deus, aleluia. A arca da aliança, que era o símbolo da presença de Deus, era desejada, aleluia. Desejada, mas o seu próprio povo rejeitou a sua presença. Rejeitou a arca da aliança. E Deus permite que, devido ao pecado do povo, o inimigo levasse a arca da aliança. Mas também é porque Deus queria algo contra o inimigo. E aí lançou aquela maldição. Mas depois alguém disse assim: eu preciso da presença de Deus. Eu só vou reinar aí se a presença de Deus for comigo. Para você fazer qualquer coisa na sua vida, você tem que dizer: eu só vou, Senhor, se o Senhor for comigo. Você não pode ir para canto nenhum sem a presença de Deus. Aonde você for, peça a Deus para ir na sua frente, para ir com você. Você vai fazer uma prova, ora ao Senhor. Você vai arrumar um emprego, ora ao Senhor. Peça a Ele: Senhor, esse emprego é do Senhor. Isso faz parte dos teus planos. Eu não quero cair em desobediência, mas eu quero que o Senhor, aleluia, seja comigo. Aí você vai fazer uma entrevista de emprego, alguém me chamou. Aí você diz: poxa, mas já está tão perto, já é para a semana, eu vou orar, mas se eu orar, vai ser Deus demorar para responder. Não, é o que eu falei no início da pregação. Ora ao Senhor e espere, Ele vai falar contigo. Se Ele não quer que você vá, Ele não vai fazer assim: eu vou ficar calado, não deixar se Ele vai, para ver se quer que Ele vai fazer. Não. Ele vai dizer para você. Agora, quando Ele disser não vá,
Aí às vezes a pessoa quer fazer o filho de mercador, né? E vai assim, aí é outra história. Ou então se o Senhor disser assim, vai. E Deus é belíssimo. Na hora de responder, quando Ele vê que a gente colocou diante dEle, a Bíblia diz que a gente tem que fazer conhecido ao Senhor todas as nossas petições. Todos os nossos desejos têm que ser patentes aos olhos do Senhor, tem que ser apresentado para Ele. E quando a gente faz isso, o Senhor responde. Olha, Ele pode responder sim ou pode responder não, não importa. O importante é você saber se Ele vai cumprir. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos buscar a face do Senhor, aleluia. Com a presença do Senhor, o templo foi enchido na época de Isaías. Foi uma presença tão forte de Deus dentro do templo, que Isaías disse que as colunas do templo se moveram. A presença de Deus dentro do templo, ninguém conseguia entrar. Porque encheu, a glória de Deus encheu aquele lugar. Quando Salomão construiu o templo, ele orou ao Senhor e apresentou ao Senhor também. E a Bíblia diz que a glória de Deus encheu aquele lugar, a tal ponto que ninguém podia entrar. Que maravilha! Que maravilha, aleluia! A presença de Deus é tremenda na nossa vida. Olha, imagina, um Deus desse, tão poderoso, tão grande, habitar em nós. Não tem como você ir num lugar, não tem como você não ser transformado. Ele transforma. O processo, às vezes, ele faz gradativamente. Às vezes ele faz aos poucos o processo. Mas uma coisa eu tenho certeza, que tem transformação. A transformação na minha vida e na sua vida já começou. Você pode não estar percebendo, mas já começou. Olha, se você parar para observar quem você é, você vai ver que Deus já fez algo, mas já foi muito pouco. Não importa. O que importa é que o Senhor, Ele transforma. Porque aonde a presença de Deus está, há transformação de vida.